Bom dia, então, de novo para vocês todos. Uma alegria estar aqui com vocês. A gente estava na entrada conversando com o Carlos, que veio falar um oi aqui para o grupo, dizer desse seu tempo no círculo, por uma necessidade mesmo que ele hoje está trabalhando como professor substituto na UERJ, terminando o doutorado, então ele precisou dar um tempo no círculo, mas veio fazer uma visitinha breve para a gente, então a gente estava conversando um pouco com ele. E hoje é um dia que nós vamos ter a discussão do Em Leitura, né, do livro Pedagogia da Esperança. É um livro que eu acho que foi muito importante a gente ter escolhido para esse momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil, com essa dificuldade que nós estamos tendo, inclusive, por conta desse governo que estamos vivenciando, né? Um governo autoritário, um governo fascista, na forma como eu vejo, e isso faz com que esse livro, Pedagogia da Esperança, renove as nossas possibilidades aí de uma luta, de uma ação concreta, de uma possibilidade, inclusive, de transformação dessa realidade, dessa sociedade. E aí, no nosso encontro de agosto, para quem ainda não tinha visto, eu tentei fazer por e-mail ou pelo grupo nosso do WhatsApp também, a gente combinou de vir hoje de camiseta, com a camiseta que a gente quisesse expressar aí aquilo que a gente tem sido cerceado, né? Tanto é que essa nossa gravação não vai ao ar antes das eleições, só depois das eleições, para nos preservar, para garantir que a gente não tenha nenhum tipo de retaliação ou de problema, né, institucional aí por conta do medo que nós estamos vivendo de expressar nossa opinião, de dizer o que a gente pensa, né? A gente conversou um pouco sobre isso em agosto, e hoje, na continuidade da Pedagogia da Esperança, eu penso que também a gente vai ser provocados e provocadas a pensar um pouco mais sobre isso. Eu queria, antes de passar a palavra para o grupo circulante, eu não quero aqui avançar no tempo, mas é só para dizer para vocês, e vou mandar os convites e tudo, mas é deixar registrado aqui na fala, que às vezes nem sempre a gente tem tempo de olhar tudo o que acontece, né? Sei que para quem não está aqui em Uberlândia não vai dar para estar presencialmente, mas eu não sei se vocês lembram, eu já falei disso aqui também outras vezes, no ano passado, na comemoração nossa do centenário, a gente fez como proposição uma exposição com os artistas e as artistas que são professoras de educação ou de artes dentro das escolas municipais de Uberlândia, e esses professoras e professores, artistas, eles foram convidados para fazer uma exposição sobre Paulo Freire, estudaram, fizeram uma proposta e construíram as obras, só que como a gente estava na pandemia, a exposição ela era presencial, e aí não pôde acontecer em 2021, então ela vai acontecer agora em 2022, nós vamos abrir a exposição no dia 20 de outubro, então quem estiver em Uberlândia e conseguir, a ideia é que ela fosse itinerante, mas a gente não conseguiu institucionalmente as condições para isso, então, ela vai ser só aqui em Berlândia mesmo. Mas vai ser no saguão da biblioteca do Campo Santa Mônica, é uma exposição aberta, então, né, não precisa de entrar num espaço, porque essa também foi uma decisão que nós tomamos, junto com um grupo de artistas, para não ser dentro da biblioteca nossa, mas ser fora, para que as pessoas pudessem transitar e mais pessoas pudessem ver a exposição. Vai ser no dia 20 de outubro, então, e vai ficar até dia 20 de novembro. Então, inclusive, eu vou mandar os cards para vocês, se vocês nos ajudarem. Eu gostaria da ajuda de vocês para divulgação para as escolas, Karen, Lídia, Letícia, Sandra, Fabiana, Selma, Denise, mandarem para as escolas de vocês, para as escolas que vocês têm contatos, já tem lista, né? Porque para vocês, mas vocês já devem ter lista de escolas que já mandam o card para lá, porque a nossa intenção é que as escolas também agendem, que levem suas crianças, que vão ver uma exposição interativa, porque vai ser com tubos de PVC, elas construíram a obra que você precisa ver, dispositivo, chama assim, dispositivos de se ver.
Então, você tem que olhar a obra, são 17 obras que vão ficar em formato circular, então a pessoa precisa olhar dentro do tubo para ver a construção de cada artista a partir da leitura que fizeram do Paulo Freire. Então, eu acho que vai ficar legal, ainda não vi as obras ainda, mas tenho certeza que vou ficar surpreendida. Então, dia 20 de outubro, às 16 horas, nós vamos fazer uma mesa redonda com as artistas e os artistas falando um pouco como foi o processo criativo, o que aconteceu, e depois a gente abre a exposição. Vou mandar a programação direitinho para vocês, mas é só para incentivar quem puder, quem tiver condições, quem tiver a forma de ir e ver, né? Eu acho que vale mais a pena. Então, era isso. A gente, só para lembrar também, no dia 29 de outubro será o nosso próximo encontro. A gente tem o Em Praxis, para quem também está chegando no círculo. A gente tem momentos aqui metodológicos dentro do círculo que a gente vai organizando coletivamente, né? Todo início de semestre a gente faz um planejamento. E no mês de outubro a gente vai ter o Em Praxis. O Em Praxis é o tempo que a gente tem de compartilhar as nossas praxis, assim, né, aquilo que a gente vive para além desse momento aqui do círculo. Então, espero vocês também aí nesse momento em praxis, nós estamos aqui organizando quem vai ser ou quem estará conosco, e vai ser gente do próprio círculo, para a gente se conhecer um pouco mais, contar um pouco mais essas experiências. Dito isto, eu quero agradecer mais uma vez todos que estão aqui, e convidar o grupo circulante do Em Leitura para assumir aí a coordenação. Só lembrando das camisetas, acho que a gente pode deixar para o final, né? Silvia, Rogério, Vinícius, quem que eu esqueci, que está no Em Leitura? Lana. Lana, desculpa, Lana. Então, para ver a forma que vocês acharem aí melhor, não sei, Gabriel, se a gente tira uma foto no final, como vocês podem sugerir, mas passo para vocês e fico aqui junto. Bom, pessoal, bom dia novamente a todos, todas, todes. No último encontro, né, a gente tinha começado a discutir. Deixa eu só compartilhar minha tela. Será que é uma guia ou uma janela? Isso, eu acho que, na verdade, quando é só a janela, não aparece depois o áudio, né? Vai precisar de áudio. Deixa eu só parar aqui. 2 anos e meio depois, a gente ainda não aprendeu a mexer nesse tal desse. É porque a gente não é técnico, aí as técnicas a gente esquece. Exato, exato. Mas, enfim. Já estão vendo aí? Carregando. Está carregando. Pronto. Isso, agora sim. Então, só fazendo uma recapitulação do encontro passado, a gente discutia sobre como o Paulo Freire entende aí, né, ele vai construindo essa ideia da esperança no Pedagogia da Esperança, o que significa, o que significava a esperança e Pedagogia da Esperança naquele momento histórico, quando da publicação da obra, depois, agora 20 e poucos anos depois, então, na verdade 20 anos depois, né, estamos passando por um momento também delicado, que precisamos de muita esperança. Em breve, aí, né, estamos há 2 semanas de, talvez, a eleição mais conturbada nos últimos tempos, mas pensar essa esperança em termos de criar condições de uma transformação e não esperar que as coisas aconteçam por si só. Falávamos sobre enfim, discutimos principalmente, na verdade, falando sobre a obra de uma maneira mais superficial, né, assim, né, de como que ela foi dividida, o contexto de publicação, a leitura de um professor também sobre esse momento de desilusões mundial, assim, né, no final aí da década
de 80, início da década de 90, e aí depois, então, terminamos dessa forma. E aí, qual que é o nosso plano para hoje? Então, a Clarice, hoje não vai poder participar aqui conosco, porque ela está fazendo uma atividade, ela justificou a ausência, mas está participando, então, no trabalho de campo dela, do doutorado. Silvia chegou aí, né? Se eu não me engano, eu tinha visto ela, mas eu, Lana, Vinícius, Clarice, Silvia, pensamos aí para esse segundo momento, a gente trouxe alguns recortes do livro, então, assim, na verdade, esse papel aqui do grupo em leitura é de fazer algumas provocações, mas lembrando que a ideia é que cada um também traga a sua própria leitura, os pontos que acharam mais interessante, mas uma das questões que a gente pensou para hoje é discutir esse livro, né, Pedagogia da Esperança, a partir de algumas provocações que o Paulo Freire coloca. Ele, inclusive, tem uma parte lá que ele traz uma série de questões que a gente retomou para cá, mas pensar principalmente o papel do educador e da educadora progressista com base nessas, enfim, em alguns trechos, né, a gente selecionar alguns causos presentes ali no livro, que ele vai fazendo esse movimento de retomar como que foram as andarilhanças dele após a publicação do Pedagogia do Oprimido, e então trazendo alguns causos, mas o mote principal, ao longo desse nosso encontro, vai ser pensar como nós podemos trazer, né, como que nós podemos, não é exatamente aplicar, mas refletir sobre essas discussões do Pedagogia da Esperança para o nosso papel de educadores e educadoras aí que trabalhamos em sala de aula, nas diversas instâncias e instituições a qual estamos vinculados e vinculadas. Para começar a conversa, na verdade, a gente, então, o papel do professor e da professora progressista, antes de chegar nesse aqui, na semana passada, quando a gente conversava um pouco sobre o papel da educação e da importância, inclusive, né, agora com 10 anos das cotas nas instituições públicas, né, nas universidades, cotas com recorte de renda, mas também com recorte racial, etc. A gente lembrou, deixa eu mudar talvez a guia aqui, aí eu lembrei, quando a gente conversava, eu lembrei de um vídeo, depois a Silvia, acho que foi a Silvia mesmo quem, deixa eu mudar, share the steps. Vocês estão vendo uma outra aba aí, sim, né? Eu lembrei de um vídeo que eu tinha recebido, talvez no Instagram, não sei se vocês já assistiram, então nós vamos começar assistindo esse pequeno vídeo aí. Vou fazer o login. Veja se vocês estão escutando. A gente, sem ser nenhum poder de adivinhar Sim. ou de prever o futuro, a gente pode olhar na cara de uma pessoa e já dizer o seguinte: olha, o filho de um reitor da universidade tem 99,9% de chance de ser um doutor diplomado na universidade. E o filho do faxineiro da universidade tem 99% de chance de ser um semi-analfabeto. A gente já pode prever isso quando as pessoas nascem a partir da origem. Você não acha que a gente pode mudar isso com um pouco de vontade política? Eu acho que, no mínimo, Lula, num curto espaço de tempo, a gente testemunha a possibilidade de fazer. E depois das cotas, depois do ProUni, depois do FIES, tem 51% de pessoas negras e pardas nas universidades brasileiras. A gente, sem ser nenhum poder de adivinhar ou de prever o futuro, a gente pode olhar. Então, assim, para começar a discussão, disso. Assim. Então, nessa conversa lá no final da década de 80, primeiro, assim, queria ver o que vocês acham desse diálogo e pensar os nossos maiores desafios agora, do ponto de vista dos investimentos em educação, mas não exatamente dos investimentos em educação, né, do papel da educação e nosso, enquanto educadores, nessa transformação. E o que vocês acham desse primeiro pequeno vídeo aí? Rogério,
enquanto o pessoal esquenta, né? É porque aí do vídeo, eu na página 32, quem está com o livro aí, só para a gente, tem um trechinho do livro, que eu acho que é isso que as pessoas, não sei se vocês já viram, eu vejo demais essa frase, mas... Acho que a Camila parece que travou para mim, vocês estão escutando ela? Travou. Aqui também. Também. Travou. Caiu, acho que ela caiu. Que ainda mais. Enquanto a gente aguarda a professora Camila, o que vocês acharam aí desse primeiro vídeo? Uma das questões, então, antes de a gente aguardar, uma das questões que a gente discutia naquela ocasião é que, assim, né, depois da implementação, então, né, de alguns governos um pouco mais progressistas, da implementação das cotas, porque é triste demais a gente pensar que o cenário não mudou tanto assim também, né, quando ele fala lá que a chance de alguém, o filho do reitor da universidade ser alguém diplomado e possivelmente, né, até na pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, e ter condições materiais mesmo de existência melhores ao nascer, já é assim, a gente pode quase que cravar que vai dar certo, e também, naquela época lá, podia cravar com quase 100% de certeza que o filho do faxineiro, da faxineira, às vezes da mesma universidade, né, terceirizadas aí, ao nascer, a possibilidade de ser um semi-analfabeto, de não entrar na universidade sequer, né, de se perder aí pelo caminho, às vezes não concluir o ensino médio, e não a educação pela educação, mas pensando que ter um diploma de ensino superior, né, que a educação, ela traz essa mobilidade mesmo social, e aí da importância, e talvez por isso a resistência em relação às cotas de renda, e aí, quando da implementação, a gente discutia que teve aquele documentário produzido lá pelo pessoal da UNB, Raça Humana, que aí, basicamente, é um discurso contrário às cotas, falando que isso prejudicaria o ensino superior, a qualidade do ensino, e que, na verdade, a gente vê, depois de 10 anos, aí, resultados de uma entrada um pouco menos desigual, né, do recorte racial e de um recorte também de classe nas universidades, mas que ainda precisamos pensar aí. Na pós-graduação ainda não tem, em alguns programas já tem também cotas nos programas de pós-graduação, mas ainda precisamos pensar em formas de ocupar esses espaços de poder e de decisão também, de forma um pouco mais democrática. E aí, se for pensar, né, 10 anos, se for pensar historicamente, é um nada, e já teve algum impacto, né? Mas a gente precisa ainda continuar lutando, e aí, sobretudo, nesse ano de 2022, a gente tem aí, já estava, quando da criação da lei de cotas, estava previsto uma revisão, ainda a coisa está balançando, mas nesses próximos anos, com certeza, é uma das questões que a gente tem que pensar aí, em como fortalecer esses processos, né? Silvio? Ô, Rogério, eu só queria falar um pouquinho sobre isso, né? Incluindo os vigias, merendeiras, lá na página 32 do meu livro, é a edição de página amarela aqui, que estava no primeiro slide. E aí foi um verdadeiro embate, né? Porque essa questão, né, meritocrática sempre foi o discurso oficial neoliberal conservador e que pegou no país. Então, para entender contexto histórico, inclusão, a lei de cotas, ela precisou vencer muitos embates.
e até a sua implantação, tanto na educação como também em outros lugares, né? Concursos públicos, até hoje estão lutando para ter no judiciário concurso, cotas para juiz também, né? Enfim, para mulheres. Mas aí tem a questão da pós-graduação, que hoje é um embate, e a permanência desses alunos. Então, eu queria falar, no começo, qual era o discurso? Os alunos não vão dar conta, né? Eles são, como é que vão entrar? Praticamente olhavam os alunos de escola pública, e negros e pardos, como semi-analfabetos, praticamente. Então, eles iam entrar na faculdade, e aí o professor ia decair a qualidade da universidade pública. E que em várias pesquisas da UNB, da Unicamp, a USP foi uma das últimas que aderiu à questão das cotas, por exemplo, né, ou nos institutos federais, viu-se o inverso, né, que a diversidade ela trouxe qualidade e desafio para os professores que estavam acostumados aos cânones na universidade pública. Então, foi esse desafio. E agora o desafio de permanência desses alunos, porque foi tirado toda e qualquer forma de permanência desses alunos, desde um bandejão, né, com qualidade, até permanência em moradia estudantil, precariedade. Então, esse governo autoritário, ele veio, foi um pouco antes desse governo, mas veio precarizando todo esse contexto para poder, né, eliminar de alguma forma que esses alunos tivessem sucesso, ou conseguissem, pelo menos, fazer os cursos, né? Eu lembro que o curso de medicina é um dos mais, né, o que levanta muros a presença de alunos, por exemplo. Então, as áreas de ciências humanas foram as primeiras que deram abertura de ocupação, eu lembro da geografia que eu fiz, né, de abertura para essa diversidade. Aliás, eu sou aluna das cotas, eu entrei de escola pública, né? Se eu não tivesse entrado, eu não tinha conseguido entrar na universidade, no curso de geografia, por exemplo. Né? Por isso que eu sou assim, né, defendo até, não porque eu participei, mas porque eu vi amigos e colegas de escola pública do ensino médio, né, dos estados, da rede estadual, enfim, entrando na universidade, tendo uma chance, né, e que muitas vezes eu não via meus próprios alunos, que antes disso eu já era professora. Então, eu queria falar sobre isso, e queria que o pessoal falasse um pouquinho antes da gente continuar. Camila, acho que não voltou mesmo. Caiu. Voltou, tá aqui, apareceu aqui para nós. Camila, você ia falando que tem um trecho no livro, perdeu aí ou tá aí firme? Tá aqui firme. Vou só ler o trecho, que é: a esperança de produzir o objeto é tão fundamental ao operário quão indispensável é a esperança de refazer o mundo na luta dos oprimidos e das oprimidas. Enquanto prática desveladora, gnosiológica, a educação sozinha, porém, não faz a transformação do mundo, mas esta a implica. Então, eu acho interessante, especialmente quando a gente retoma aí as discussões da pedagogia da esperança, que a gente já falou isso, eu acho que ele é um convite para a gente, né, continuar lutando nos enfrentamentos que são diários, cotidianos, né, permanentes em relação à educação, especialmente por entender que aí eu acho que a história e aquilo que a gente vê, tanto na condição do quanto a gente ainda precisa mudar, e, ao mesmo tempo, também do quanto a gente já conseguiu ou identifica como mudança que já, historicamente, conquistamos. É claro que, nesse momento, a gente está vivendo um pouco do momento do atraso, do retrocesso, mas eu acho que a gente não pode esquecer tudo aquilo que a gente já vinha, né, que acho que a Silvia, eu escutei um pouquinho do depoimento da Silvia, mas até essa questão da política de cotas, né, da democratização da universidade pública brasileira, que aí eu sempre volto naquilo que eu também acho que Paulo Freire nos ajuda a pensar, que é a ideia de como ele foi importante no processo embrionário ou originário da universidade popular, né, que a gente também, eu acho que não pode perder isso, porque senão a gente também começa a criar uma universidade elitizada, né, de uma sociedade que parece que também quer isto, né, eu vejo
e aí eu não falo só também da sociedade como um todo, mas internamente também. Às vezes eu tenho a impressão que eu tenho alguns colegas que gostariam de uma universidade mais embranquecida, né? Eu já escutei discursos de colegas dizendo como é que a universidade mudou depois da política de cotas, depois da inclusão de estudantes das escolas públicas. Então, assim, eu não tenho conclusões, é só para dizer o seguinte, eu escuto e leio no Paulo Freire uma ideia de que esse é um processo permanente mesmo. Por isso que às vezes a gente se sente um pouco cansado, e aí a gente acaba tendo alguma coisa que nos faz enxergar o quanto é importante continuar no movimento, continuar na luta, continuar na esperança, nesse sentido da ação, né? E aí, eu acho que esse livro nos enche dessa ideia, porque, só quero concluir, gente, porque não tem jeito da gente não falar do momento que a gente está vivendo, né? E essa semana eu fui provocada por uma colega, porque no primeiro debate dos presidenciáveis, eu fiquei horrorizada de ver, assim, a fala e aí dos presidenciáveis em relação à educação. Achei eles pouco preparados para falar sobre educação. Falavam de professores e falavam de capacitação de professores e falavam que precisava. Quer dizer, eu acho que hoje, na atual conjuntura, precisava de uma fala mais sensível em relação aos professores e às professoras. E ontem, não sei se vocês viram no Instagram, eu acabei postando também que aquele colega que é o Daniel Cara lá, que é o coordenador da campanha pelo direito da educação, né, que ele é da USP, ele falando assim, olha, eu esperava que uma campanha fosse dizer da importância que foi professores e professoras na pandemia, e nós estamos fazendo um discurso catastrófico de que agora os estudantes estão todos sem aprender a ler e escrever, que a escola está um caos, e isso não ajuda em nada, porque primeiro a gente precisa reconhecer que o trabalho de professores e professoras foi maravilhoso ao longo dessa pandemia, com adoecimento, com morte, e nós fomos guerreiros e guerreiras no sentido de vamos enfrentar essa luta. Ninguém reconhece, ao mesmo tempo, de novo, a gente vê o que historicamente a gente já discutiu, já tem de conhecimento, já tem pesquisa sobre isso, que aí é colocando o professor como se ele fosse o responsável tanto pelas mazelas e aí, de tudo o que acontece. Então, mais uma vez, é por isso que eu trouxe o texto da Pedagogia da Esperança, de que não é assim, né? A gente espera que a gente tenha, especialmente quando você vai concorrer a um cargo como presidente da República, se não sabe, vai procurar saber, vai ler, busca gente que sabe então. Agora, não fala o que a gente já, historicamente, já consolidou nesse sentido. O problema da educação brasileira não foi a pandemia, gente, não é a pandemia. E nós temos dados sobre isso. E aí agora começa, né? Ontem, não sei se vocês viram, é porque eu estou com tudo isso na minha cabeça, vem tudo na hora que eu vou falar, mas ontem os dados eram esses, quanto as crianças de 7 anos pioraram no seu processo de alfabetização. Todos nós tivemos consequências, mas isso vai ser, se a gente cuidar, isso vai ser alterado, isso não é um problema que vai ser a ferida aberta, o problema são outros, para mim não é aí, né, aí fica atacando o que para mim não é o problema, é a superficialidade do problema, né, o problema é mais profundo do que isso, porque a gente pensar na valorização, nas condições de trabalho desse professor e dessa professora, na forma de reconhecer o trabalho que fizeram ao longo desse tempo, que tiveram também no momento de pandemia. Então, era isso que eu queria contribuir para provocá-los a pensar e provocá-las a pensar. Ai, ai. Só dessa questão aí, bom, na verdade, são tantas questões aí, quando você vai falando também, fico pensando aqui no nosso governo de Minas também, como nem o piso salarial, só judicializou, não quer pagar nem o piso salarial, e a cobrança é demais, mas acho que essa construção de colocar o professor e a professora como incompetente, como responsável, é a forma de se eximir também, enquanto, às vezes, governantes, né,
se eximir da responsabilidade, achar um culpado que a gente precisa. E aí, nesse discurso, ó, Vinícius, pode ir. Depois eu vou dando sequência aqui. E eu acho que essa crítica, né, que vem em relação aos professores também, dizer que os professores são responsáveis, eu acho que ela está muito atrelada também, historicamente, a um ataque, mesmo que indiretamente ou diretamente, ao próprio Paulo Freire, né? Então, eu acho que quando a gente, por exemplo, estava vendo essa questão das cotas, aquela crítica que existia ao fracasso educacional e atrelava a isso a própria filosofia, né, do Paulo Freire, muitas vezes eu acabo assim escutando um pouco o quanto agora a universidade, por conta, né, da entrada de pessoas pretas, pobres, que não são da elite, a universidade está decaindo. E é muito engraçado quando a gente vê, por exemplo, algumas pesquisas, né, sobretudo na área de educação, atreladas à educação popular, as pessoas, por exemplo, elas já torcem o nariz sem conhecer um trabalho, atribuindo uma falta de rigorosidade, de pesquisa, de debruçamento àquela pesquisa em si. E assim, eu acho que o Paulo Freire, ele já estava, né, bastante preocupado com essa questão, e o quanto ele bate nessa tecla também da rigorosidade, né, na pedagogia da esperança. Eu queria destacar um pouquinho sobre essa questão na página 261. E aí eu estou com o livro amarelo. E aí ele está falando um pouquinho sobre essa questão. Ele fala em uma boa parte, mas eu quero destacar no penúltimo parágrafo. Não faz parte da natureza de sua relação ou de seu compromisso com as classes populares a sua falta de rigor, sua incompetência. Pelo contrário, a universidade que não luta por mais rigorosidade, por mais seriedade no âmbito da pesquisa, como no da docência, sempre indiscutomizáveis em si, não pode se aproximar seriamente das classes populares, comprometer-se com elas. E eu acho que vai, né, em direção um pouco daquilo que vocês estavam falando e, sobretudo, das pesquisas que mostram, né, o quanto a universidade ela melhorou, o quanto a universidade ela cresceu com a entrada da política das cotas, né. Então, eu queria destacar um pouquinho sobre isso. Perfeito, Vinícius. Não sei se tinha outras pessoas. Eu vou ler um pouco aqui dos comentários que foram colocando no chat. O Gabriel estava falando enquanto a Camila falava dos presidenciáveis no debate, e aí tinha o rapaz do Partido Novo, que basicamente o plano é, se a gente entrar, a gente vai vender tudo, e aí a iniciativa privada resolve, né? Criticando pedagogos, tal. A Sandra, precisava ver a programação da Prefeitura de Berlândia para 2023, só diz sobre a melhoria da escola e não reconhecimento do professor. O Gabriel, todo candidato, falando a mesma coisa. A Silvia, sempre a culpa recai sobre os professores. E a Selma, né, esse peso nas costas dos professores causou tanto adoecimento quanto a própria Covid. É isso, né? E das muitos casos aí de professores e professoras que trabalharam aí o dobro, o triplo durante a pandemia, indo na casa de estudante, procurar, e volta, imprime, e leva, enfim, né? E para agora ser colocado como, então assim, tem um déficit de aprendizagem inegável, mas aí colocar tudo isso na conta dos professores, das professoras, né? A Silvia, isso mostra que o professor é fundamental e essencial no processo de alfabetização, que é complicado alfabetizar à distância, né, que se ausentou, ficou comprando Bíblia, a verba da educação. A Dilson, indispensável esperança de refazer o mundo na luta dos oprimidos. Silvia, inverter o discurso é necessário. O professor não é ocupado, e sim indispensável ao processo educativo.
e o Gabriel, mais de 2.000 atestados da Rede Berlândia. Fiquei pensando, olha que doido isso, né? Que tem algumas classes, a nossa classe é uma dessas que, assim, não tem a valorização de um saber específico, e a gente não vê um discurso, assim, né? Parece que não está na ordem do enunciável, no horizonte de possibilidades, falar, não, mas morreram 700 mil pessoas, quase 700 mil brasileiros e brasileiras, porque os médicos não souberam fazer o trabalho deles. Isso é uma questão de saúde, não poderia, assim, mas isso não é imaginável, assim, não é pronunciável. Agora, não, tem tantos milhões ou 1.000 alunos aí que não estão alfabetizados, foram os professores que não fizeram, assim, é tido como um fato, é perfeitamente localizável isso, né? Enfim, só algumas. Eu tenho uma proposição aqui, a gente estava na programação aqui, na verdade, assisti esse vídeo sobre a questão das cotas, mas ele tem 8 minutos, eu acho que a gente já discutiu um pouco sobre essa questão das cotas, eu acho que a gente vai avançando, porque ainda temos outros tópicos aqui que a gente tinha selecionado, então eu vou propondo a gente ir avançando para outras discussões. Põe o link para o pessoal assistir. Excelente. Eu ia falar isso também, porque vale muito a pena, pessoal. É um vídeo extremamente importante e necessário. Né? Vou colocar aqui e vou colocar... Alguém coloca, por favor, depois no grupo lá? Tá, eu vou colocar. A Selma levantou a mão. Por favor, Selma. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim. Agora sim. Vou trocar o fone. Gente, sobre as cotas ainda, né? Antes de passarmos para o próximo assunto, Rogério, eu me lembro de uma entrevista, um podcast que a Sueli Carneiro, não sei se vocês a conhecem, acredito que sim, ela é maravilhosa, participou com o Mano Brown, né? No podcast dele, Mano a Mano. E aí ela diz assim, ela cita um artigo, eu tentei até achá-lo, mas não encontrei, depois se eu encontrar, eu encaminho para vocês. Essa crítica e esse peso e esse julgamento de que as cotas diminuiriam, né, a qualidade na educação nas universidades e que as notas cairiam e tudo mais, por causa das cotas, principalmente as cotas raciais, né, sociais, raciais, é um discurso tão falacioso e tão baixo e de uma... Eu esqueci a palavra que ela usou, porque ela diz assim, engraçado, criticam hoje as cotas, que é uma reparação, né? que é um modo de reparação, nem é uma reparação em si, mas vieram para cá com cotas, né? Então, assim, o que era de quem já estava aqui foi retirado. E chamaram, por exemplo, os italianos, os europeus, e disseram assim, você já tem alguém para trabalhar para você, está aqui, uma pessoa escravizada vai trabalhar para você, e você tem um pedaço de terra também para trabalhar. E quando da libertação, né, dos escravos, quando se acabou a escravização, teoricamente, né, em muitas aspas aí, se empurrou essas pessoas para qualquer lugar. Né? Então, assim, quem está sendo realmente beneficiado? Quem sempre foi realmente beneficiado? Essas perguntas precisam ser feitas. Esse olhar para quando se vai discutir cotas com alguém que diz, nossa, eu passei no concurso, mas você sabe que eu fiquei lá eu nem vou ser chamado direito, porque entra um tanto de cotas, aí tem 40 vagas, dessas 40 vagas, isso daí, as cotas, elas não têm uma quantidade fixa, né? Até eu acho que foi o Fantástico que fez um desenho mesmo, de uma sala, quanto que é para cota, dessa cota, quanto que é para negro, quanto que é para indígena, quanto que é para deficiente. Então, criticar é uma forma muito suja, e querer, né, nesse momento de revisão das cotas, é muito importante ter isso em mente. Porque, para se desejar retirar isso, é assim, gente. É assim. Eu assisti ao filme Medida Provisória e fiquei pensando que quanto daquilo pode ser verdade, que é muito palpável nesse Brasil que nós vivemos hoje, aquilo ali, gente,
Não é que ele seja impossível. Se olhar, assistir aquele filme dizendo que é impossível que aquilo aconteça, e aí eu estou falando nessa questão racial mesmo, é ser inocente. Porque muita coisa, lá em 2017, 2016, 2018, a gente falava, não é possível que isso vai acontecer. Isso é ilógico, isso não tem como acontecer. E aí nós vemos hoje isso sendo consolidado, né? As vozes precisam se juntar e alguma coisa precisa ser efetivamente feita. Não ficar somente na teoria, né, do que se pensa muito, mas do que se faz. Teoria e prática são indissociáveis. Não é possível deixar os dois separados. Mas era só isso. Obrigado, Selma, mas realmente eu fico pensando assim, em todas as áreas. A gente está pensando especificamente na área da educação aqui, dessa questão das cotas nas universidades, também dos concursos, mas em todas as áreas a gente for pensar aí na área da saúde, na área ambiental, na economia, foi assim, em muito pouco tempo, veio uma avalanche assim, de retrocessos, né? E eu fico pensando em como a gente também fazer frente a isso e, na melhor das hipóteses, se tiver uma troca de governo agora para o próximo ano, acho que vai demorar muito tempo a gente conseguir reestruturar, né, assim, né, porque para conquistar direitos e expandir, né, enfim, tem uma questão aí da fome, bom, tanta coisa. Eu vou avançando aqui. Nós selecionamos também, agora eu não lembro quem que foi que compartilhou no grupo esse vídeo aqui, o Arapuca da Memória, o Paulo Freire falando um pouco também sobre como que foi essa escrita do Pedagogia da Esperança, revisitar o Pedagogia do Oprimido. Então nós vamos escutar um pouquinho do Paulo Freire, né? Esse é um pequeno vídeo que a gente vai socializar aí e a gente já volta para o debate. Combinado? Bom, me falem se vocês estão escutando também. Sim, Rogério. Tá dando. Esqueci de ver se está sendo. Deixa eu... Mas, ao mesmo tempo em que a pedagogia do oprimido ganha a sua autonomia, eu dizia, como qualquer obra, ela, ao ser o sujeito, ou a figura central das tramas que eu descrevo, ela me põe também como seu autor, ao nível de sujeito também das próprias tramas. Então, a última parte da pedagogia da esperança é aquela em que eu não apenas falo das viagens que a pedagogia do oprimido, como se fosse agente de mim, organiza para que eu vá a centros como Nova Zelândia, por exemplo, como Fiji, como Pacífico Sul, como Bolívia, como Argentina, não importa. Quer dizer, ela trama tudo isso, mas eu passo a ser uma pessoa viva, o intelectual criador do livro, eu sou também sujeito da trama. Quando no processo de escrever sobre isso, foi um processo de rememorizar, então, enorme, intenso. Você mesmo me ajudou, na última vez que passou por aqui, com relação a 2, 3, 4 nomes de gente que era fundamental. Se você não me tem dito fulano de tal, cicrano, beltrano, eu teria prejudicado. Não importa que os leitores brasileiros não saibam quem são aquelas pessoas, mas
no momento de escrever, deixar de nomeá-las era uma lástima da minha memória. Então, mas quando eu fazia esse livro, a quem eu me entreguei realmente com uma paixão enorme, com um amor enorme, e ao mesmo tempo com o meu corpo inteiro, sentimentos, tristezas, mágoas, competência, incompetência, memória, esquecimento, razão, crítica. Quando eu trabalhei todos os meses nesse livro, eu me defrontei, foi ou não foi, com esses lapsos. Mas eu estava, de certa maneira, preparado para eles. E isso não dava em mim, por exemplo, quando eu passava 15 minutos, 20 minutos, à procura de um pormenor lúcido que explicasse melhor o fato que eu estava narrando como professor meu. Eu não ficava amufinado, nem dizendo a mim mesmo, será que é a velhice que se aproxima de mim? Não. Pelo contrário, eu dizia, sorrindo, é mais uma arapuca da memória. E continuava buscando. Então, esse estado de espírito da advertência diante da possibilidade de que a história fuja, de que o fato que se deu desapareça na memória e eu ponha algo que não se deu no lugar dele, me ajudou enormemente. E eu cheguei a um momento da escrita do livro em que a experiência da memorização funcionou como a possibilidade da produção de um conhecimento novo. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? É que não apenas eu pegava no que ocorreu, mas ao perceber agora no esforço da memória como aquilo ocorreu, eu fazia a percepção daquela percepção anterior. E a percepção nova com que eu percebia o antigo me ensinava coisas que eu não sabia quando primeiro percebi. Então, fazer a memória é um pouco recriar o que foi feito. Agora, é preciso só que quem faz essa memória, ele trace determinados limites para que não saia de uma memória que é também um ensaio de interpretação. Isso é outra coisa que eu experimentei no livro. Quer dizer, eu apenas não tentava me lembrar do fato em que da circunstância em que um fato se deu, mas eu tentava interpretar tão rigorosamente quanto eu pudesse o fato que se deu 40 anos atrás. Então, por exemplo, quando eu cito aquela história linda do operário que, em Casa Amarela, num círculo de pais e professores, em que eu falara sobre Piaget e o código moral da criança, não? E citava o Piaget, o suíço, e no fim de todo o meu discurso lindo, ele fez um discurso exemplar, que eu guardo hoje ainda na minha memória, totalmente ordenado, organizado, em que ele me deu a maior lição que eu, como educador, recebi. Quer dizer, então, a maior lição que eu recebi até hoje como educador foi de um educador também, mas de um educador semi-analfabeto, de um intelectual semi-analfabeto, que era aquele operário que, segundo eu digo no recente livro, possivelmente morreu ruído da tuberculose. Quer dizer, essa coisa não inutiliza o esforço da memória, mas é preciso estar alerta. Mas, para voltar ao que eu dizia antes, quando eu narrei, quando eu contei a história, o discurso, eu tentei hoje, distante, ganhando essa distância epistemológica
de que a gente precisa, eu tentei compreender a razão de ser científica do discurso dele a mim e do meu espanto diante do discurso. Quer dizer, o meu espanto, no fundo, era um espanto de classe. Um espanto de classe. Se tivesse aquele discurso sido feito por um colega meu universitário, eu teria discordado do meu colega, mas eu não teria me espantado com a lucidez com que ele me reeducou. Não tem jeito, né, gente? Como é que a pessoa que acha esse termo arapuca da memória e que fala do espanto de classe, é a forma como ele vai dando nome para as coisas que a gente vivencia, né? Eu só quero, Rogério, vou passar a palavra só porque me faz com que eu não consiga ficar calada, assim, de pensar como é que é a pedagogia da esperança, mesmo, a gente já disse isso aqui, mas eu só para reiterar, nessa fala dele, para mim ficou claro, eu tinha já, quem compartilhou no nosso grupo, quando eu vi, eu pensei como aquela nossa análise de que tem gente que espera, ao ler Pedagogia da Esperança, que vai ser uma continuidade da pedagogia do oprimido. E, na verdade, não é isso que o Paulo Freire faz. Ele materializa na pedagogia da esperança a partir das histórias, das experiências, dos testemunhos, aquilo que ele teoriza, talvez aí, entre aspas, na pedagogia do oprimido, né? A pedagogia da esperança não é porque as pessoas poderiam esperar, então lá na pedagogia da esperança ele vai consolidar alguns conceitos, dialogicidade, consciência, algumas categorias que ele traz ali na pedagogia do oprimido. Não, ele vai contar as histórias de como essas coisas elas se fazem no cotidiano, e como é que como o Rogério também disse, assim, nessas andarilhagens dele pelo mundo, como é que isso aconteceu, né? Por que e de que forma que essas experiências fazem ele ser, aí sim eu volto no prefácio, né, na ideia de que como é que o Paulo Freire ele não é um teórico, ele é um autor que a sua existência é a comprovação da sua teoria, né? Porque aí ele vai tentando mostrar como é que essas coisas se dão nas suas experiências. É isso, né? Então, e também, né, tendo esse distanciamento, acho importante quando ele fala disso. Assim. Então, já é uma retomada, depois dessas andarilhagens e tal, e também tentar um certo distanciamento para, com o olhar assim, né, de hoje, assim, né, de quando ele estava escrevendo, depois de passar por uma série de experiências e retomar o que ele havia escrito, como isso se torna um conhecimento novo. Então, assim, às vezes teve um caos, naquele momento ele aprendeu uma lição, e aí depois, sentar para escrever sobre aquilo é um processo novo. Eu fiquei pensando com algo que a gente falava agora há pouco, no começo dessa reunião nossa, estamos ainda fechando esse ciclo aí da pandemia de Covid-19, se tudo der certo aí, em breve, as coisas voltam à normalidade, mais do que já estamos trabalhando como se não estivéssemos mais na pandemia, mas enfim, quando a gente pensa nessa responsabilização do professor, da professora, quando você falava sobre o debate dos presidenciáveis, e aí um pouco é isso também, né? Estamos, né, passando num momento da educação muito recente, e o que tem logo depois é uma rememoração disso que aconteceu. Então, assim, como que nós olhamos para esses 2 últimos anos na esfera da educação, porque não existe exatamente o que aconteceu. Existe qual que é a nossa interpretação sobre o que aconteceu, como que isso vai sendo registrado, quais são as prioridades. Então, assim, aconteceu aí um desastre sanitário,
né, várias pessoas que ficaram 2 anos sem nenhum contato educacional mesmo, estão voltando agora. Quando o Carlos estava aqui mais cedo falando que os estudantes estão desacostumados com a aula presencial, e aí pedem para fazer uma atividade, tá? Mas é isso, ficamos 2 anos com um contexto educacional todo diferenciado, em que muitas vezes era isso, a pessoa não conseguia acessar online a aula, não, passa a atividade, fez a atividade, está feito. E aí você vai culpar exatamente o estudante ou a estudante que agora demora 2 horas para chegar à universidade, e, enfim, as coisas vão acontecendo, pessoas ainda adoecidas, mas eu estou tentando fazer uma ponte aqui entre o que o Paulo Freire está falando, né, do momento da escrita da pedagogia da esperança, ele retoma uma memória e tenta distanciado, né, produzir um conhecimento novo sobre isso. A gente precisa também ter essa sensibilidade agora, nesse momento histórico que estamos passando aí, de olhar para esses 2 anos anteriores aí de educação remota, educação à distância, e aí tem toda uma discussão sobre como que nós nomeamos, inclusive, esse processo que passamos, mas tendo um certo distanciamento, mas ter uma sensibilidade e conseguir tirar lições e incorporar as lições, né, desses 2 últimos anos para a nossa prática, porque a gente não pode também fingir que não aconteceu, da mesma forma que a gente não pode fingir que não temos estudantes negros, negras, pobres na universidade, pessoas com deficiência na universidade. Essa semana, mas enfim, eu ia contar um caosinho, mas eu quero abrir. A Lana já levantou a mão. Tá contigo, Lana. Não, eu queria dizer assim que os causos que ele vai contando, né, das experiências, da trajetória dele, né, para elaborar, que foi a base, né, para a pedagogia do oprimido, como que isso, assim, torna o livro de uma riqueza extrema e que faz a gente ter uma reflexão realmente sobre o papel do educador e como é que a gente vai constituindo isso, né, a partir das histórias que ele conta. E isso me faz pensar muito numa questão, assim, tudo isso que a gente está falando sobre a questão das cotas, né, a gente fala dos negros, a gente fala das pessoas com deficiência, a gente fala dos indígenas, a gente tem que falar das pessoas de mais idade que estão entrando na universidade também, e que tem que ter um olhar sobre elas, né, da importância de tudo isso. Eu não sei, a gente já teve essa discussão em um determinado momento, mas isso me faz pensar cada vez mais que a universidade ela tem que ser repensada, para que ela possa se aproximar desses grupos que estão adentrando a universidade por direito, né? Que é o que ele chama a atenção do professor, eticamente respeitar o seu aluno a partir da história, da visão de mundo desse aluno, da linguagem que esse aluno traz para dentro da universidade. Né? Então, estou falando um pouco da universidade, porque também é um dos locais onde, né, hoje eu trabalho, né, atuo ali, mas também da escola, né? Quando a gente fala, eu fico com muito receio de todo esse discurso, né, como apareceu no Jornal Nacional, falando das deficiências, né, das dificuldades dos alunos, como que isso chega para a população? Se a população não faz, né, não rememora também as dificuldades que os seus filhos tiveram. Porque eu, por exemplo, acompanhei estágio por ensino remoto em escola pública, gente. Os professores estavam dando aula por meio do WhatsApp. E tinha aluno que não conseguia acessar o vídeo que o professor colocava no WhatsApp. Então, isso é culpa do professor? É culpa do aluno? Para mim, não são os culpados, mas essa condição objetiva de vida que está dada para a população hoje. Né? Então, culpar o aluno, culpar o professor por uma condição objetiva precaríssima de ensino, de adoecimento, que foi esse período para todo mundo, né? E para as crianças também. No meu caso, a educação física. Então, assim, se vocês vissem assim, os espaços, quando elas conseguiam abrir, aquelas poucas que tinham acesso ao Google Meet, e abrir uma telinha para ver onde elas estavam fazendo a aula, é uma coisa, assim, inadmissível aquilo,
né, se a gente pensar que a maioria da população vive nessa condição precária que as crianças que tiveram acesso ao ensino remoto, né? Então, quando eu fui lendo, venho lendo, assim, ainda não terminei toda a obra, né, da Pedagogia da Esperança, isso me faz, assim, me chama muito a atenção no sentido de que a gente tem que realmente, dentro da universidade, a gente cobra muito a escola básica, mas a gente tem que cobrar hoje também os professores nas universidades, né? Porque se a gente não olha para esse aluno que está chegando, né, o aluno indígena, gente, como nós vamos avaliar esse aluno? A linguagem, a cultura que ele traz. Se a gente permanece no que algumas vezes o Paulo Freire, se eu não estiver enganado, ele fala da questão acadêmica do professor, da linguagem acadêmica do professor, que não se aproxima dessa linguagem do mundo, né, do saber, esqueci o nome que ele coloca aqui, gente. Saber de experiências feito. Isso, né? Então, assim, toda vez que eu leio a obra dele, ou partes da obra dele, só me chama a atenção isso, né? A necessidade que a gente tem realmente dentro da universidade, nós repensarmos. Eu sei que a universidade, ela tem sido cada vez mais cutucada, ela tem sido cada vez mais instigada, quando a gente tem as cotas, quando a gente tem mais... a Camila já falou isso, né? Tem colegas nossos que ainda não acordaram. Continuam fazendo o mesmo processo de avaliação. Quando eu escuto uma colega que diz assim, olha, mas os alunos, eles estão passando sem saber na universidade. Mas, gente, o problema não é do aluno, foi a base que ele trouxe. Eu vou reprovar o aluno 5, 6 vezes num período, desmotivar, fazer o aluno evadir da universidade, se eu não pensar ou criar estratégias diferentes para avaliar esse aluno dentro da universidade. Eu vou reprovar um aluno indígena que mal consegue falar o português, que não tem, infelizmente, muitas universidades, gente. A gente abriu as portas, acho que a Silvia falou isso, né? Nós abrimos as portas, eles estão entrando. Mas mais do que nunca entrar, é dar a condição de permanência e de saída com o mínimo de qualidade possível para esse aluno. Isso eu não vejo que tem sido feito. E Paulo Freire sempre me chama atenção para isso, sabe? A gente tem que dar direito, a gente não tem que dar, é uma conquista, né, dos grupos sociais adentrarem à universidade, terem acesso ao ensino superior, mas é preciso que a gente também pense as condições de qualidade, de permanência para essas pessoas. O que é R$400 hoje de uma bolsa de assistência estudantil para aluno, gente? Se você paga internet, você tem que comer, você tem que transitar de ônibus, né? Que R$400? A pessoa praticamente, eu não sei se vocês, assim, às vezes eu converso com o pessoal da assistência estudantil para ver a questão praticamente tem que dizer assim, olha, eu sou um miserável para conseguir uma bolsa de R$400 dentro da universidade. Meu esposo fala assim, fazer o atestado de medicância realmente para você conseguir R$400. E mal o aluno consegue, e R$400 ele não vai sustentar. Por exemplo, a gente tem casos de alunos que são filhos de trabalhadores, que para se manter, eles têm que fazer opção. Ou cursam a universidade, ou eles vão trabalhar para sobreviver, gente. Né? Eu acho que a obra dele nos chama muita atenção para essa condição, né, da esperança, mas que só a esperança ela não dá conta de mudar, é preciso dar praxis, ele vai falar isso a todo momento, né, e da gente olhar para a realidade. Isso me tocou muito, assim, por algumas questões que eu vim vivenciando no final do semestre agora, né, de olhar para esse aluno que chega com uma linguagem diferente, com uma realidade, né, uma cultura diferente, que é a cultura que fez, que constitui ele enquanto ser humano e que ele está dentro da universidade ali, e eu tenho que me apropriar disso, me aproximar disso para fazer o máximo possível para que esse aluno ele possa concluir da melhor forma possível o ensino que ele está tendo acesso aqui, né? E aí, só voltando um pouquinho, assim, a questão das cotas, né? Eu lembro, gente, é uma coisa assim, quem passa por uma banca de heteroidentificação é uma aprendizagem muito grande, é uma coisa, né? Eu lembro que a gente estava numa banca de heteroidentificação e tinha um aluno pardo, negro pardo, né? E a gente olha a documentação, e esse menino, eu não sei, eu não tenho certeza se ele... O que me chamou a atenção foi porque ele entrou num curso de medicina, a Silvia falou muito bem da questão do curso de medicina, então, assim...
um negro, pobre, acessar um curso de medicina, gente, para uma família que o pai ou a mãe é diarista, o pai é um pedreiro, gente, isso tem um significado muito grande para essa pessoa que chega, ou aquela que adentra a universidade. Porque aqui, eu moro numa cidade hoje que tem 100 e poucos mil habitantes, 110 mil habitantes. Não é do porte de uma São Paulo, Rio de Janeiro, mas tem pessoas daqui, da periferia da cidade, que ainda acham que a universidade federal ela é paga, que não é direito delas entrarem na universidade, que elas precisam pagar para entrar aqui. Uma cidade desse tamanho, gente. Então, imagina, né, quando a gente coloca isso num centro maior. Então, esse livro ele vem me instigando muito a pensar isso, né, o quanto a gente precisa ainda mudar, né, dentro da universidade, a forma como a gente está recebendo esse público, lidando com esse público, né, que não são pessoas que passaram, a maioria não passou por um cursinho, não passou por uma escola particular. Né? Só para concluir, por que eu fiquei pensando muito nisso? Esses dias um menino ele foi apresentar um trabalho para mim, e ele é capoeirista, ele é pardo, pai, 50 anos, capoeirista. E ele tinha que apresentar a proposta de pesquisa dele. E ele foi falar sobre a capoeira, gente. E ele fala da capoeira com a propriedade da história de vida dele. E ele vai falar, olha, em 1830 trouxeram os negros, mas porque os índios eram vistos dessa forma, mas na linguagem dele, sem se basear, né, a gente fica pedindo, não, mas cadê a leitura, cadê isso? Mas é a leitura, é a construção que ele foi construindo ao longo da vida dele, a visão que ele tem, né? Então, são coisas que foram me questionando, assim, foram me colocando algumas interrogações. O que fazer? Como a gente fazer para mudar, para dar conta de lidar com esses alunos, lidar no sentido, assim, de fazer com que esses alunos eles tenham um melhor aproveitamento, um melhor processo de aprendizagem dentro da universidade. Isso exigia mudança nossa, enquanto professores. Eu me sinto muito impelida nesse sentido de mudança realmente, viu, gente? É um pouco de desabafo, mas também um pouco assim de questões que o texto ele vai levantando quando ele coloca essa questão do educador progressista, né? O papel do educador progressista. É isso. Camila? Vocês podem me cortar, né? Mas é porque a Alan, na hora que fala isso, eu fiquei pensando como é que a gente... Sabe, eu sempre falo com vocês, esse é meu grande dilema, assim. Como é que a gente faz com que as pessoas percebam que a ideia do direito não é doação, não é caridade? Eu estar numa universidade pública e entendê-la como direito implica em que eu pense nas condições concretas dessas pessoas habitarem esse espaço, né, Lana? A gente parece que para num tempo assim, e aí a gente não continua o processo. Uma coisa é você dar o acesso, outra coisa é você também, como é que você lida com elas no cotidiano. Então, eu estava aqui, enquanto você falava, na minha página 119, em que o Paulo Freire vai falar do tipo de aula lá, o que você pode... Será que toda chamada aula expositiva é isso, né? Essa ideia da transferência, de que a gente desconsidera, então entende o outro, né, que ele fala aqui como puro recipiente, ou seja, o próprio educando, ele vai fazer um pouco essa discussão para chegar na ideia do diálogo, mas ele vai dizer, inclusive, como é que quando a gente... E aí eu estou falando também como professora, né, que essa é a grande questão, especialmente nós que somos formadoras de professores e professoras, que é maioria delas e deles vai atuar na escola pública. Então, como é que nós vamos fazer com que tenhamos a compreensão de que a educação pública enquanto direito implica também no nosso posicionamento político em relação a isso, ou seja, eu não posso reproduzir a exclusão e o determinismo social. Isso, para mim, é o eixo que eu fico pensando, como é que você forma
pessoas que compreendem isso na profissão de professor e professora. Eu não posso exercer o papel como professora de um determinismo social ou de reprodução de uma desigualdade que eu, em tese, devo lutar contra. Mas não é sempre assim. Como é que você faz com que as pessoas compreendam que esse nosso exercício, ele é um exercício que aí não tem jeito de não ir nas perguntinhas do Paulo Freire, né? É a favor de quem que você está? A favor de quem? É contra quem? Porque, especialmente, né, gente, eu sinceramente fico muito, quando eu vejo colegas falando isso, quando eu vejo colegas, por exemplo, eu estou falando de colegas para não falar do outro, né, que eu vejo do meu lado, junto comigo aqui no mesmo espaço, que vai para uma sala de aula de um curso de licenciatura e diz para mim, eu não preciso conhecer os estudantes, não sei o nome de ninguém, não sei quem são, não sei. Quer dizer, se você também na formação não compreende a importância, né, do que é você conhecer as pessoas, o que é você identificar as pessoas pela forma como elas querem ser identificadas, de você conhecer essas pessoas com as quais você vai estabelecer um diálogo a partir de uma relação com conhecimento, que é assim que eu vejo, como é que você produz essa transformação? E como é que você faz com que essas pessoas que até hoje não se atentaram para esse processo dessa forma, como é que elas podem ser provocadas a pensar nisso? Esse eu acho que é, para mim, a razão da minha existência, né? Mesmo porque não tem resposta única. Se tivesse, estava fácil demais. Mas é a gente buscar sempre nos espaços e tempos que temos, como é que podemos provocar para esse processo. Silvia? Só para emendar a Camila, antes de ir para as perguntas que a gente já está respondendo, o Paulo Freire respondeu no livro, a importância realmente, né, quando eu dei aula para o ensino médio, né, há umas décadas atrás, que era saber o nome dos alunos para eles. Isso era o diferencial, isso não estou falando de conhecimento, não, saber o nome dos alunos, dos 400. Diferenciar gêmeos. Você já ganhou todo mundo, porque isso é dar importância à pessoa. Né? Tem um texto aqui, que aí entrando no que a Alana disse, né? Paulo Freire coloca muito bem essa questão de colonizados e colonizadores, na minha página 211, eu vou ler rapidinho para vocês, antes da gente ir para as perguntas, que ele estava num seminário, é tudo caos, num seminário em Chicago, tinha, né, negros, pardos, indígenas, cada um queria o seu espaço, né? Porque eles não queriam se misturar. Nos Estados Unidos é muito assim. Aí ele falou, né, dessa postura entre colonizado e colonizador. O que o colonizador quer que o colonizado seja, e essa falta de respeito, no caso da capoeira, por exemplo, né? Os colonizados jamais poderiam ser vistos e perfilados pelos colonizadores como povos cultos, capazes, inteligentes, imaginativos, dignos de sua liberdade, produtores de uma linguagem que, por ser linguagem, marcha e muda e cresce histórico-socialmente. Pelo contrário, os colonizados, né, essa visão do colonizador, são bárbaros, incultos, ahistóricos, até a chegada dos colonizadores, que lhes trazem a história, falam dialetos jamais fadados a jamais expressar a verdade da ciência, os mistérios da transcendência e a boniteza do mundo. Quer dizer, o pensamento, desculpa, gente, professores de universidade, tá? Que muitas vezes o professor tem essa visão colonizadora do aluno de cotas que está chegando, né? Ou do indígena, né? E aí é o que eu falei da diferença de conhecer um nome. Imagina conhecer a história, né? E daí fazer o salto para o conhecimento, que é o que o Paulo Freire propõe e coloca no livro, que ele falava, ó, todo mundo me critica, porque ele já sabia dessa crítica que a gente está cansada de ouvir, né, dele mesmo, de que ele não prega que os alunos têm que ter conteúdo, enfim, não, você tem que conhecer isso para dar o salto para outros tipos de conhecimento. Então, só queria pegar essa fala dele na página 211, né, dessa visão colonizado-colonizador, que é muito substancial para entender até a academia em si, né, e mudou muito,
né, também. Não podemos generalizar jamais, até porque, olha, Rogério, Lana, né, Camila, professores assim, né, tem outros tantos, gente, que eu não estou vendo todo mundo aqui. Então, dando sequência, na verdade, vou retomar e avançar um pouco, quando a Camila fala da educação como um direito, entender a educação, a universidade pública, porque parece que o ensino fundamental e médio, o pessoal já entende que, às vezes, mais como um direito, e da pessoa vai matricular na creche e tal, e aí, às vezes, não entende, mas como é que eu posso estudar na universidade, não tem que pagar, não tem mensalidade, tem gente que não sabe que pode entrar na universidade, acha que vai ser barrado na portaria, por exemplo, né? Enfim. Mas o que eu fico pensando quando, às vezes, as pessoas falam, porque quando a Alana falava da assistência estudantil lá de R$ 400, que é insuficiente e tal, e as pessoas falam assim, mas além além de deixar estudar aqui, né, ainda a gente vai ter que pagar para esse pessoal aqui R$ 400 todo mês para esse pessoal estudar, mas o que é isso? Mas aí tá bom demais, mas assim, existe um apagamento do quanto de perdão de dívida que tem dos grandes latifundiários, das grandes empresas aí, né, da sonegação, enfim, o governo, na verdade, beneficia, e aí quando às vezes é um perdão, assim, na casa dos bilhões. Quantas cotas de R$ 400, assim, né, quantas mensalidade do auxílio de R$ 400 não está, às vezes, em beneficiar uma pessoa, um empresário, mas é isso, né, é uma visão, às vezes, da saúde. Tem umas coisas que me incomodam, mas, assim, né, agora eu voltei para Ituiutaba, acontecem umas coisas, quando a gente pensa também na saúde enquanto um direito, estava ali, minha menina estava meio adoentada, fui ao laboratório, a gente fui primeiro ao médico, depois fui ao laboratório, aí no laboratório de análises clínicas, lá assim, de sangue, etc., faz a análise pelo convênio com o SUS, mas é só assim, no primeiro dia de cada mês, vai lá as pessoas e tem que, meio que assim, estourou aquela cota lá, às vezes no dia 2 por exemplo, também em setembro, dia 17, se eu sou dependente do SUS e vou hoje no laboratório, não, aí você tem que vir pegar a senha no começo de outubro. Não, é umas coisas que acontecem, e é isso, né? É não entender que, então, assim, não, existe um convênio com o SUS, mas você só vai poder usar pingadinha, assim, no começo de cada mês. É umas coisas que acontecem que eu falo assim, gente, que loucura. Não, mas se você quiser pagar particular, e aí a pessoa, às vezes, que não tem o dinheiro, e existe um recurso da saúde para que o laboratório não está fazendo um favor. Às vezes, o que fica aparecendo é isso, que a universidade está fazendo um favor para os estudantes, que a pessoa do laboratório está fazendo um favor de aceitar a maior parte da população e fazer a análise do sangue, da urina, sabe assim que... gente, é uma loucura. Mas, enfim. E agora, sobre o que a Silvia falou por último, que é disso, né, de saber o nome, isso, nós emprestamos o BNDES para o velho da Van, para comprar helicóptero do Luciano Huck, enfim. É isso. Mas, enfim, voltando aqui. Quando a gente fala de saber o nome, de reconhecer minimamente os nossos estudantes, essa coisa aí do aluno que vai falar desse lugar da capoeira e tal. O que não é possível, repito-me agora, para mim aqui está na 116, é o desrespeito ao saber de senso comum. O que não é possível é tentar superá-lo sem, partindo dele, passar por ele. Então, não é que nós vamos ter que ficar, né? E aí, na verdade, em vários momentos, ele vai retomando essa questão, de que não é que a gente vai ficar só patinando e ficar só falando do que o aluno quer conversar e de ficar... nos termos do debate do que o aluno já traz. Então, se eu não vou caminhar com o estudante, não, vamos, mas o que eu não posso é deslegitimar, desconsiderar o conhecimento que a pessoa já tem. Então, assim, não é chegar com tudo pronto, não. O que você já sabe sobre isso e como que a gente pode ir caminhando? Então, assim, a partir desse exemplo que você me dá, não, mas é isso, e fazendo provocações e ajudar a pessoa a, enfim, ir trocando experiências, né? Mas
o que existe é essa visão colonizadora mesmo, essa visão hierárquica. Não, eu sou o professor, eu que sei, o aluno não sabe nada, e pronto, né? Bom, deixa eu avançar um pouco mais aqui na nossa apresentação. No nosso livro aqui, está na 135, se eu não me engano, o Paulo Freire faz se a gente conseguisse responder, acho que daria um encontro só para pensar nessas questões aqui, mas para pensar esse papel do professor e da professora progressista, ele fala o seguinte: é impossível hoje, como ontem, pensar em ter uma prática de educação popular em que não se leve a sério problemas como, ou seja, então, o que a gente tem que pensar quando vai pensar nesse papel do professor e da professora progressista, como pensar o papel do educador, da educadora hoje, né? Que conteúdos ensinar, a favor de que ensiná-los, a favor de quem, contra quem escolhe os conteúdos e como são ensinados. E aí, inclusive, pensar quem escolhe os conteúdos, eu fico pensando da importância de uma diversidade maior na universidade, na pós-graduação, porque é isso, né? Os temas de pesquisa têm sido mudados, a forma de pesquisar, as metodologias de pesquisa têm sido balançados nos últimos tempos, quando a gente pensa nessa maior diversidade de realidades dentro da universidade, né? Enfim, que é ensinar, que é aprender, como se dão as relações entre ensinar e aprender, que é o saber de experiências feito, podemos descartá-lo como impreciso, desarticulado, como superá-lo? Que é o professor, qual o seu papel, e o aluno, que é? E seu papel? Não ser igual ao aluno significa dever ser o professor autoritário? É possível ser democrático e dialógico sem deixar de ser professor diferente do aluno? Que é isso, né? É possível ser democrático, ser dialógico, sem ficar numa simplificação absoluta, e não avançar, né, e não discutir, não problematizar as questões? Significa o diálogo um bate-papo inconsequente, cuja atmosfera ideal seria a do deixa como está para ver como fica? Pode haver uma séria tentativa de escrita e de leitura da palavra sem a leitura do mundo? Que é isso, o Vavevi Vovu, né, ou da uva, Ixi, agora até esqueci quem que viu a uva lá, a Eva, né? Significa a crítica necessária à educação bancária, que o educador que a faz não tem que ensinar e não deve fazê-lo? Será possível um professor que não ensina? O que é a codificação? Qual o seu papel no quadro de uma teoria do conhecimento? Como entender, mas, sobretudo, viver a relação prático-teórico sem que a frase vire frase feita? Como superar a tentação basista, voluntarista, e como superar também a tentação intelectualista, verbalista, blá blá blante? Como trabalhar a relação linguagem-cidadania? Então, assim, aqui tem um tantão de perguntas, aí que a gente tenta aqui, e aí nós vamos tentar ainda pensar alguns dos causos que o Paulo Freire vai trazendo para pensar essas questões, mas antes disso, quais dessas questões vocês acham que mexe mais com vocês, né, e que vocês levam mais em consideração quando pensam desse papel do professor e da professora na contemporaneidade, né? Eu gosto, assim, né, a gente estava discutindo que só dessas questões aí, se a gente se faz isso no curso de formação de professores, né, na nossa prática pedagógica, se a gente se pergunta mesmo, quando vai começar um plano de ensino anual, quando começar uma nova disciplina, isso já dá, enfim, direciona bastante o nosso fazer pedagógico, né? E aí? Muita coisa, ao mesmo tempo. Eu fiquei só pensando aqui para compartilhar, né? Eu lembro, não esqueço, porque depois é engraçado isso, não sei se vocês têm essa relação com a docência, gente, mas a gente também tem que entender que o presente
o hoje, né? É fundamental, é hoje que a gente vive mesmo, mas assim, às vezes a gente não tem também a relação estabelecida só no tempo do hoje, né? Porque isso é construído com o tempo também, porque cada um e cada uma também tem o seu tempo, né? Das aprendizagens, das experiências, da relação com o mundo e tal. E aí, o que eu quero só lembrar com vocês aqui é que eu tive uma estudante num curso de história uma vez, que a gente, cada disciplina, né, a mesma disciplina, mas a gente faz umas, né, a partir da leitura da turma, a gente faz um caminho diferente. E aí, nessa especialmente, eles quiseram fazer um caminho da metodologia dialética, numa licenciatura em História, numa disciplina de didática geral. E aí, bom, optaram por fazer a metodologia dialética e num contexto em que a universidade toda está fazendo uma lógica ainda muito expositiva das aulas. Então, a metodologia dialética, ela implica numa corresponsabilidade, né? Numa relação em que não sou só eu, eles também tinham que fazer e tal. Então, eu lembro dessa estudante, graduanda em História, que ela chegou no final da disciplina e falou, professora, eu estou exausta, eu estou muito cansada, você tirou tudo que você poderia tirar de mim, assim, porque o que eu concluí da fala dela, assim, é muito mais cômodo essa postura de receber, quando você está junto, quando você faz junto, né, e a gente aqui no Círculo vê isso, né, quem está no grupo circulante aí do Em Leitura sabe, tem reuniões antes, durante, depois, tem reuniões para planejar, tem reuniões, isso tudo implica num envolvimento, numa corresponsabilidade, numa participação que é diferente quando você está com, né, e ela no final, então ela chegou muito cansada, no fim ela chegou para mim, eu estou contando aqui, a memória é sempre lápis de cor, né, afetiva, mas ela chegou para mim no final e falou assim, eu não vou fazer mais nada, se a senhora falar qualquer coisa, eu não faço mais, porque eu não dou conta mais, eu estou cansada, eu estou exausta, eu estou abdicando da minha condição de estudante. Eu não gostei de viver essa experiência, achei que é muito exigente da gente, tal, eu vou desistir, se eu vou desistir de fazer, eu falei, não desista. Então, aí, recuamos, fizemos outras coisas, replanejamos, a menina não desistiu. Mas o fato é que ela deu mesmo um final que foi... E aí, depois de muitos anos, ela saiu, é professora hoje da rede municipal aqui de Berlândia também, ela deixou no meu livro um livro de presente para mim, dizendo assim, Camila, aquele momento foi um momento de conflito que eu vivi, que eu achei que eu te odiei, mas hoje eu vejo como ele foi importante no meu processo formativo. Então, é umas coisas assim que eu não estou só dizendo para vocês que não é simples, né? Como diz o próprio Paulo Freire, a mudança não é possível, mas não é fácil. Ela é difícil mesmo, porque provoca uma mudança nas acomodações que a gente faz. Então, quando a gente faz essas perguntas, né, Rogério, que parecem tão simples, que parecem tão óbvias muitas vezes, mas elas são perguntas que fazem a gente repensar toda a nossa profissionalidade, no sentido daquilo que eu quero também como profissional, e também naquilo que eu espero como a minha função neste mundo, assim, né? Que não é só nesse tempo concreto da minha relação com eles no processo formativo, mas é o que também vai ficar com eles ao longo da trajetória, ao longo da sua história, que vai fazer sentido quando ou se isso provocá-los a pensar mesmo também na sua existência, e também na sua profissão, e na sua relação com essa realidade, eu acho que na sua implicação, né, com essa sociedade tão desigual quanto a nossa. Então, era isso para compartilhar, porque fica parecendo, né, e aí quando também Lana, Selma falam isso, eu fico pensando também... numa colega que, num instituto federal, acho que eu já até falei isso com vocês, que eu fui conversar com eles falam assim, mas vocês aí, das educadores progressistas, vamos usar esse nome, que era o tema da Pedagogia da Esperança de hoje, que eu gosto muito, acho que a gente tem que se apropriar mais disso, vocês passam muito a mão, vocês são muito bonzinhos, vocês são muito, tudo pode com vocês, então tudo vocês perdoam, então não escreve direito, não tem problema, então não faz isso direito, não tem problema, fica dando essas aulas de círculo, conversando demais, dialogando demais, mas esses meninos estão saindo tudo sem saber escrever, estão saindo tudo sem saber ler, estão saindo tudo sem saber...
E aí, de novo, né, voltando para nós, então nós, ora, a escola tradicional, o modelo bancário de educação está aí há séculos, e a gente acha que o problema é de quem está transgredindo, ou quem está fazendo, se apropriando de uma postura progressista. Eu questiono, mas não sei se vocês convivem com isso, mas para mim é o tempo inteiro essa pergunta. Vocês não acham que vocês passam a mão demais? Vocês não acham que vocês dão chance demais? Vocês não acham que o mundo não é assim e vocês preparam pessoas para um mundo que não existe, né? Na verdade, é sempre isso, né? Preparar para um mundo que ainda não existe, mas que nós estamos tentando construir. Acho que eu vou avançar para uma... Eita, gente, o tempo está muito danado, eu vou avançar aqui um tanto de questões. Eu queria passar, na verdade, Silvia, passar a bola para você para falar um pouco sobre a questão da linguagem. O que você acha? Pode? Pode, mas calma. Calma. Calma, Rogério. Olha essa mineirice aí. Uhum. Não, mas, peraí, você passou demais. Deixa eu voltar no meu aqui. Ainda bem que eu tenho 2 computadores. Não... Quer que eu volte? Então, eu volto. A gente vai... Volta. Vamos passar um antes, ó. Deixa eu ver. Qual página? Educador, linguagem. O educando. Volta para um pouco depois das perguntas, que aí isso vai passando, só para não ficar a gente na correria, porque isso está gravando, né? O pessoal que não está aqui depois vai ler. Então, nós colocamos algumas citações do próprio livro, o pessoal, todos estão lendo, antes de falar da linguagem, né? O papel do professor progressista em si, que é difícil. Eu coloquei ali no comentário que são questões para uma vida, né? O Paulo Freire, acho que ele pensou na vida, né? Colocou ali questões para uma vida que assim, não dá para responder de repente, isso aí tem que refletir. Quem sabe é um exercício para a gente, no grupo, fazer quando tiver um tempo é que é difícil, né? Agora, mas no futuro, enfim. E aí, nós colocamos algumas citações, pode passar, Rogério, que eu vou deixar, mas aí quem for ver a gravação, depois pode ler. Aí fica um tempinho aqui, ó, papel da educação progressista que considera que não é possível aceitar uma prática educativa progressiva que desconhece, subestima ou nega os saberes e experiências feitos, isso é fundamental, leitura de mundo, né? Pode passar, Rogério, que acho que dá tempo para o pessoal ler depois da gravação, né? Partir da experiência do feito não é ficar nele, aí o Rogério já colocou também, o Freire na Pedagogia da Esperança traz, e o tempo todo. Pode passar, Rogério. Só esse aqui, só um segundinho aí, na verdade, como em passando, que eu achei interessante, ele falando de uma das andarilhagens lá, na verdade, um companheiro dele tinha ido fazer uma formação para os camponeses lá, eu gostei demais dessa. Um dia, finalmente, foi convidado e ouviu, na abertura da reunião, apresentar lá ao grupo o seguinte discurso do líder. Temos hoje um companheiro que não é camponês, é um homem de leitura. Discuti com vocês na última reunião sobre a presença dele aqui com nós. Depois de falar um pouco sobre o visitante, olhou atentamente e disse: precisamos dizer a você, companheiro, uma coisa importante. Se você vê aqui pensando em ensinar a nós que nós somos explorados, não tem precisão não, porque nós já sabemos muito bem. Agora o que nós quer saber de você, você vai estar com nós na hora do tombo do pau. Que é isso. Então, às vezes fala assim, enfim, ter uma visão também sobre o estudante, a estudante. Não, eu tenho que conscientizar e tem que falar, tudo bem, mas tem que lutar junto, então tem que traçar estratégia junto, não é só essa posição de ensinar que o outro está em uma situação de fragilidade. Mas o que é que nós podemos, então, articular aqui junto para superar essa relação, né? Mas, avançando agora, te devolvo, Silvia. Sim. Aí também uma citação sobre o educando, né, que é reconhecer-se como sujeito capaz de conhecer e que quer conhecer, né? E aí é um desafio para os professores, é falar para nós, professores, embora eu tenha abandonado o barco, enfim, mas é um desafio, né, fazer o educando
nas andarilhagens, nos causos do Paulo Freire, os operários, agora o caso que o Rogério contou, ele se reconhecia muitas vezes, né? E tem o caso que vai aparecer mais adiante também, né, depois da linguagem, se der tempo da gente falar do gato, acho que vocês leram a questão, né, do desenho do gato rasgado, que é o gato multicor, né, que também é muito do que nós conversamos hoje. São exemplos, né, do que a gente faz na hora do ensino-aprendizagem. Você rasgar o desenho do que não existe, né, como se não fosse possível. E já existe gato multicor, hein? Só para... Vamos lá, Rogério, pode passar aqui, aí já dá tempo do pessoal ler. E aí, uma das partes do livro que a gente considerou muito importante, como todas as outras, foi a questão da linguagem, né? Como trabalhar a questão da linguagem e a cidadania, né? E aí foi o exemplo nas páginas, entre as páginas 90, até a página 100 e pouco do livro, da experiência que ele teve com as feministas. Isso aí já tinha aparecido na nossa discussão do Pedagogia do Oprimido, eu que levantei, né, como a mudança de postura dele, quando ele foi chamado a pensar, né, na linguagem machista, de falar sempre o homem, como se o homem abarcasse tudo. Tem uma citação longa, e eu não vou ler a citação, porque é cansativa, só para o pessoal ler depois, mas aí vou contar já a história, só para a gente lembrar, né, como a mudança e como a linguagem e o discurso interferem, né, em todas as questões que a gente falou na discussão do Pedagogia da Esperança hoje. E essa prática, essa mudança de postura do Paulo Freire foi assim, na escrita e na fala, a partir desse momento, que ele foi chamado a atenção depois da publicação do Pedagogia do Oprimido, aí, quando ele entrou em contato com as feministas em 1970, 71, que ele recebeu as cartas, encontrou com as feministas dos Estados Unidos, e elas chamaram a atenção, falaram, não, né, pode ser importante, escritor importante, mas tem um problema aí fundamental na questão da linguagem machista. E isso levou Paulo Freire a pensar e começar, e escreveu no Pedagogia da Esperança, e antes disso também, em cartas, como a linguagem é importante. Porque se você fala homem, ele pensava, o homem inclui todo mundo. Mas e se eu falar mulher, será que o homem vai se sentir incluído? Foi aí que deu o pulo do gato do pensamento dele, da questão da linguagem e cidadania, inclusive dessa aproximação, né, do aluno, né, como que você aproxima do mundo do aluno? É pela linguagem, tanto na universidade, na graduação, no ensino básico, no ensino infantil, todos os lugares. Então, tem uma citação que eu vou ler da página 94, né, que ele colocou. Pode passar essa, Rogério. Não está aqui nessas citações que nós estamos colocando, né, mas eu vou ler para vocês, que ele coloca na página 94, que mudar a linguagem faz parte do processo de mudar o mundo, né? A relação linguagem, pensamento, mundo é uma relação dialética, processual e contraditória. Então, esse ato dele de colocar homem, aí passar a escrever mulheres e homens, ele não coloca os homens na frente, ele coloca primeiro mulheres, se vocês perceberam bem, ele coloca mulheres e homens, passa a escrever mulheres e homens ou ser humano. Para ele isso foi de uma mudança no ser, né? Foi para além, né, de simplesmente linguagem. E se ele tivesse hoje aqui, a gente vai falar do presente, porque é importante, é fundamental, porque isso aí foi uma mudança naquela época que ele escreveu Pedagogia da Esperança, mas hoje a mudança do TODES, né, da linguagem neutra, causou um frenesi nas universidades, em todos os lugares, pessoas importantes falando, aí, educadores, né, de mais de 90 anos lá da USP, rebatendo, né, como podia falar uma coisa dessa, e a gramática, e aí ele coloca a linguagem como sendo viva, né, já naquela época, e aí eu trago para hoje, porque a gente precisa transpor por hoje, sim, né, que não é mais possível simplesmente fazer um discurso democrático, antidiscriminatório, né, e ter uma prática colonial. Então, isso tem a ver, que é a questão da praxis, e o discurso é fundamental nisso, por isso que essa discussão da linguagem, pode passar, Rogério, para o próximo, isso. Por isso, aí, só terminando, a questão da linguagem, né, foi fundamental, tá? Então, isso é muito importante de pensar,
porque foi fundamental para a mudança de vida até do Freire em relação a ver a questão da mulher, a questão do machismo na sociedade, né? E hoje seria a questão da LGBTQIA+, por exemplo, né? A Camila comentou alguma coisa, acho que era a sigla, né, Camila? E aí, já passamos, se alguém quiser comentar sobre isso, né? Aí tem o gato multicor, que eu falei antes, e passo a bola para o Rogério de novo. Eu só queria comentar, só voltar rapidinho aqui, porque numa daquelas a última pergunta, ele coloca assim, como trabalhar a relação linguagem e cidadania, né? E aí ele vai pegando a partir de situações para mostrar, né, a importância de considerar, e a gente volta naquela questão de considerar coloca aqui, só um minutinho, gente. Vou pegar a página que ele pôs aqui. No meu livro, está na página 85. Aí ele vai dizer assim, que não podemos deixar de lado, desprezado como algo imprestável, que os educandos, sejam crianças chegando à escola, jovens adultos, a centros de educação popular, trazem consigo de compreensão do mundo, nas mais variadas dimensões de suas práticas, na prática social de que fazem parte, a sua fala, sua forma de contar, calcular, seus saberes em torno do chamado outro mundo, sua religiosidade, as questões em torno da saúde, do corpo, da sexualidade, da vida, da morte, da força, dos santos, dos conjuros, né? Ele fala isso, e depois, mais à frente, na página 88, ele vai dizer, né, que a partir dessa questão da linguagem, das situações locais, é que se abrem perspectivas para análise, pegando lá na educação como prática da liberdade, né, para análise de problemas nacionais e regionais, para que o indivíduo ele tenha consciência da realidade local, regional, né, a partir dos próprios problemas que ele vivencia no cotidiano, no universo dele ali. Acho que isso é importante também dentro do texto dele, quando ele chama atenção com essa relação da linguagem com a questão da cidadania, né, dos grupos sociais aí. A Denise colocou, a Lídia precisou sair, e a Denise colocou aqui uma questão que também é do nosso presente, né, muito importante, né, quanto que o hediondo, né, influenciou na fala machista e homofóbica no país, né, que ela chama de presidente, eu falo hediondo, tá? Quanto isso ficou impregnado no senso comum, né? Como é difícil reverter essa situação de novo, isso é muito difícil, é muito complicado, né? E aí a importância da linguagem, né? Aí vamos lembrar do imbrochável, o último dele foi o tal do imbrochável, que foi assim tenebroso, criticado, mas muita gente do senso comum acaba assimilando isso. Isso é muito, e as crianças, adolescentes, né? Isso acaba impregnando e é difícil mudar. Não é fácil não. Vinícius? Não, eu estava aqui, eu estava retomando a leitura do livro, né? E aí na página sobre essa questão da linguagem também, que ele fala que ele não defendia, ele nunca defendeu uma alfabetização neutra. E aí eu lembro que ano passado teve, eu não lembro qual foi o canal, mas nessa questão da linguagem neutra, né, uma pessoa que estava atacando o Paulo Freire, porque aquelas lives de que, por que o Paulo Freire é o pior educador brasileiro e coisas do tipo, distorceu essa questão que ele nunca defendeu uma alfabetização neutra, né, para dizer que o próprio Paulo Freire era contrário à linguagem dos movimentos sociais, né, uma linguagem que incluísse o pronome neutro. E aí isso, eu queria só colocar isso aqui, compartilhar com vocês, essa distorção que fazem, né, e como que utilizam Paulo Freire para distorcer completamente tudo. O povo é muito doido, né? Mas, enfim. Pessoal, eu já, assim, devido, na verdade, ao adiantado da hora, a gente tinha mais algumas questões aí para comentar, a gente havia selecionado essa questão para pensar a relação professor-aluno, como ele traz um exemplo lá do desenho do gato multicor, que
um colega dele, que era... Escola Privatizar-se. Na verdade é um colega, ó, cartunista brasileiro que morava em Genebra, cujo filho fez um desenho lá de um gato e coloriu tudo. A professora foi lá e rasgou o desenho dele e falou assim: não, gente, tá aqui o modelo, ó, é esse gato aqui, preto, desse jeito, todo mundo tem que colorir igual. E aí, quando o pai foi reclamar com a professora, a justificativa que ela dá, né, de ter tomado, na verdade ela não fala que rasgou, mas ter tomado o desenho do menino é que basicamente é isso, né? Não tem jeito, porque senão vai virar bagunça. Se cada um colorisse o gato de uma forma, vira bagunça. Eu fico pensando, gente, nossa, eu passei por uma transição, né? Aí, assim, né? Peguei uma certa, não exatamente uma transição, mas tive professores progressistas e outros bem tradicionais. Sou filho da escola pública minha vida toda. E aí eu lembro, na verdade, tinha uns professores, umas professoras que faziam, professora de história. Não, mandava a pergunta, e cada um fazia, aí depois falava assim, não, gente, agora anota aí que eu vou passar a resposta certa. Então, não importa o que você elaborou, então eu faço uma leitura, etc. Não, mas agora todo mundo tem que apagar e copiar a resposta que está sendo ditada. É isso, é uma visão de que não tem... esse que é o jeito certo, e os outros, assim, a forma como você interpretou, como você elaborou, e aí tinha que ficar exatamente para ganhar o visto, ganhar a nota, e eu, obediente, apagava o que eu tinha escrito e copiava do jeitinho que a professora editava, e fico pensando nisso, né, de como, às vezes, a escola também é um lugar de homogeneização, e não um lugar de pensar no plural, e o mundo não é semanticamente normal, nós não somos, assim, né, idênticos. Duas canetas que você compra da mesma marca não são idênticas, né? Elas têm nuances de cor, mas a gente quer entender que é a mesma coisa, que toda vez que eu compro uma latinha de Coca-Cola ou um Pandangos, que tem a mesma coisa ali dentro, e não é, né? Aí, ontem, veio pesquisa na Globo, 46% acharam que o JB agiu mal no 7 de setembro, 36% compreendeu que ele agiu bem. Como alguém pode compreender que gritar e embrouxar seria uma boa atitude, né? Ainda me causa indignação. Quem são esses 36%? Pois parece que não interessa o que acontece, mas é isso, né? Da leitura que se faz, né? É um cara espontâneo, é um cara do povo, Camila. Você não está compreendendo que existe uma identificação ali, né? A elite está atrás, né, do Gessé de Souza aí, né? A mídia hegemônica acha esses 36%. Gente, deu o nosso tempo aqui, ainda temos que pensar na questão das camisetas. Havíamos selecionado alguns outros trechos, mas eu acho que a gente, assim, foi uma boa discussão. Não sei se Denise, Silvia, Só passa Lame. só os slides para o pessoal ter o acesso. Tá. Porque depois que estaria também... aquele da Clarice do Sulear, né? Que fala da linguagem também. Interessante. Mas, de qualquer forma... Sulear. Em passando, eu vou só, então, colocar também, ó, a gente falou dos jogos das perguntas, que ele... para mostrar que as pessoas, que às vezes falam, não, você é estudado, você sabe das coisas, a gente não sabe nada. Então vamos fazer um desafio aqui, quem que sabe de alguma coisa, e a gente vai ganhando os pontos, né? A história do gato multicor eu já coloquei. Os indivíduos não se assumem a si mesmos como indivíduo, como classe, nega a verdade que os humilha. Tem um outro caso da imagem da rua de Nova York, em que as pessoas, ao verem a foto, não se reconhecem, assim, né, que não poderia ser, se era uma imagem de pobreza, né, que não poderia ser nos Estados Unidos, que é isso, né, Nova York, Estados Unidos, é um lugar do progresso e tal, e as pessoas, às vezes, inseridas naquela situação, não viam, e, assim, não basta só colocar, Silvia, eu estou lendo aqui, porque, na verdade, tem também a questão, a própria Lohane aqui, ou quando fica registrado lá, a gente precisa dar algum retorno também, falando, né, do Sulear, da nota 15. Tem a Lohane, verdade. Isso. A nota 15 que a Anita Freire fala, porque em algum momento o Paulo Freire, né, bem no começo do
do texto, e ao longo do texto ele fala, né, era como se minha palavra, meu tema, minha leitura do mundo em si mesmo tivesse o poder de suleá-los. Aí ele utiliza, né, opta pela utilização do sul como a orientação, como o direcionamento, e aí trouxemos também essa imagem, né, da América invertida, que porque fica aparecendo, né, a própria materialização, enquanto, vou te dar um norte aqui, como se no sul, então, não tivesse, não fosse um direcionamento possível, que a direção tem que ser sempre para o norte, para a Europa, para os Estados Unidos, né, e pensando nessa questão do norte e sul global, pensamento decolonial também, não que o Paulo Freire seja decolonial, etc., e fizesse parte de algum coletivo, mas essa preocupação com essa linguagem já tem, na verdade, ele lê Fanon e cita um pouco sobre isso, na nota 15 do livro que a Anita Freire vai falar um pouco sobre essa preocupação em decolonizar aí o pensamento e a forma de escrita também. Deixa eu ver, não sei, agora eu passo para os colegas e depois a gente falar um pouco, né, para finalizando já, sobre as nossas, enfim, essa postura política nossa materializada, talvez nas nossas câmeras aí, de alguma forma. Vamos lá, colegas, Lana, Camila, Vinícius, Silvia. Bom, só que o tempo foi curto, porque tinha tanta coisa para falar, para a gente contar, né? Mas, assim, quem ainda não terminou de ler Pedagogia da Esperança, eu estou no finalzinho, né? É importante. É um livro que dá um sulear, né? Muito grande para a gente, né? Dá um direcionamento, faz as reflexões das histórias de vida, acho que é o principal direcionamento que eu falo do sulear, né? Que dão essa direção até para hoje, né? E isso foi feito logo, né, há 20 anos, 30 anos, né, agora eu já me perdi no tempo, porque a gente se perde no tempo das histórias de vida, quando você vê tudo, todos os causos, as posturas, posicionamentos, então foi pouco, espero que a gente, né, que tenhamos dado um pouquinho, mas queria agradecer a todo mundo. Obrigado. Não vou aparecer que minha cara hoje está lamentável, gente. E assim, né? Nem achei camiseta. Eu falei, meu Deus, eu não tenho uma camiseta progressista, só de rock. Que horror. Resistência, rock é resistência. O rock também é resistência. Devia ter colocado. A mesma coisa, mas que hoje eu estou lamentável. Eu já estou numa pré-Covid de novo. Olha, é incrível. Estou esperando a próxima vacina. Eu vou sugerir que a gente, então, abra, quem puder abrir aí as câmeras e tiver com a condição de mostrar se trouxe a camiseta, seja o que for, pode não ser camiseta, mas alguma coisa que trouxe para expressar um pouco, eu acho que essa ideia, né, do movimento, aí a Fabiana trouxe uma escrita, eu acho que é importante para a gente registrar, até porque, né, gente, a gente tem insistido nisso, e aí eu quero agradecer a Lana, o Vinícius, o Rogério, a Silvia, a Carol, que não está aqui hoje, mas eu sei que ela também participou do processo de elaboração aí de vocês, agradecer o grupo circulante, talvez a gente avalie que essa Pedagogia da Esperança ainda vai ficar com a gente, né, ao longo desse tempo aí de discussão nesse semestre, no mínimo. Os próximo encontro nosso já vai ser depois do dia. A Carol é a Clarice Carolina, gente. Eu chamo ela de Carol. Isso que dá dubiedade no entendimento. Mas o agradecimento a vocês mesmo, para a gente também poder viver aqui. Eu acho que a Pedagogia da Esperança, a gente tem insistido nisso aqui também. Não termina quando termina o Em Leitura, né? Ele continua com a gente, nós vamos agora continuar discutindo a partir do Em Praxis, a partir do Em Pesquisa, a Pedagogia da Esperança em outros formatos, mas ainda continua conosco. Então, vocês veem minha camiseta aí também? Vem, não vem? Aí, Gabriel. Eu só queria chamar uma atenção do livro, as coincidências da vida, né? Porque eu acho que a última citação
do Paulo Freire é de setembro de 1992. E ele terminava esse livro bastante esperançoso. Então, acho que nós estamos conectados nessa questão do tempo e também com a esperança de que está chegando o tempo da gente conseguir mudar essa situação que nós estamos. Isso então, mesmo. vamos juntos nessa. Por isso que eu vim com a camiseta desse moço com chiclete. Quem que vai tirar a foto aí? Eu vou tirar, peraí. X todo mundo. Lana, aí. Não, Lana, não deu. Você levantou, foi a camiseta? Hã? É porque eu tô com a camiseta e não vai dar para ver. Chega um pouquinho para trás. Aí, sim. Aí deu. 1, 2 e... Denise, você tinha aberto a câmera, você quer abrir de novo? Aí. Aparece você, que você já é... Você já é a sua existência. Aí, 2 e... X. Ah, Silvia, peraí, gente. Silvia, peraí. 1, 2 e de novo. 1, 2 e... Valeu, pessoal. Muito obrigada. E até dia 29. Um beijo grande para vocês. Bom final de semana, bom descanso. Até mais, gente. Tchau, gente.